21% da população adulta brasileira consome pornô. 60% dos protestantes e 50% dos evangélicos consomem pornô uma vez por mês. Se você se encaixa ou quer o máximo possível ficar longe dessas porcentagens, assista esse vídeo até o final. Olá, eu sou o Edinaldo Júnior e estou aqui para contar uma história neste canal. E aí, 2019 foi bom pra você ou foi ruim? Pra mim, pessoalmente, foi altos e baixos, foi tipo uma montanha. A diferença é que a montanha, na hora de subir foi íngreme, mas pra descer foi tipo descer de um abismo. E foi exatamente assim que foi comigo. Eu, em 2019, quando eu estava na virada de 2019, eu prometi para mim mesmo que naquele ano eu iria descobrir o meu ministério e estava numa busca assim, tipo, falei, Deus, simplesmente me molda para o meu ministério. E foi em 2019 que eu comecei, eu estava numa subida que você não tem noção. Tava só subindo, quase decolando. Até que chegou o mês de agosto, que inclusive é o mês do meu aniversário. E no mês de agosto foi quando eu tive o primeiro contato com a pornografia. Foi mais ou menos uma semana depois do meu aniversário, quando eu estava voltando da casa da minha avó. E aí, quando eu cheguei, senti muita vontade de ver isso. E até que ali eu vi pela primeira vez um vídeo pornô. Foi ali que eu tive o meu primeiro pecado relacionado a isso. E foi um dia muito triste, pelo menos pra mim. Aquilo me marcou de uma maneira que eu ficava toda hora, mano, por que que eu fiz isso? Chegou no nível de eu chorar. E eu contei no mesmo dia pra minha mãe que tinha acontecido. E depois eu fiquei mais ou menos uma semana por aí sem ver, até que começou a matéria de reprodução na matéria de reprodução humana. E nessa matéria eu comecei a pensar assim, como que deve ser uma. E até que eu fui e pesquisei como que era, só pra eu ver assim, sem nenhuma intenção. Até que aquilo me deu um certo tipo de prazer. E só quem já assistiu sabe como é. E até que então eu, com uma desculpa pra mim mesmo, tentando me enganar, eu fui lá e falei, não, deixa eu ver de novo. Só porque eu não tinha aprendido aí, não tinha entendido ainda. E quando eu vi pela segunda vez, eu vi, depois eu vi pela terceira vez. E na terceira vez ali eu tinha descobrido que eu estava viciado. Ali eu assumi pra mim mesmo que eu estava viciado. Até que chegou começaram a surgir os logos, os banners do Face a Face, que é um retiro da minha igreja. Onde que, mano, sinceramente eu estava com muitas expectativas até antes de 2019. Só que pra mim não deu certo por um motivo. Aquele, aquele retiro realmente muda a vida de muitas pessoas. O tanto de pessoas que eu vi saindo transformada daquele retiro é inúmero. No entanto, se você for igual eu, distraído, sem, sem se tocar do que está acontecendo e não aproveitar ao máximo o que está sendo pregado lá, eu te garanto, você não vai ser transformado. E foi isso que aconteceu comigo. E com toda essa distração, o meu plano de sair da pornografia falhou. O meu plano era assistir pornô até o face a face, mais ou menos. E quando chegasse lá eu parasse de assistir pornô, mas no entanto não deu certo. Eu acabei que eu voltei e fiquei mais ou menos até dezembro. E em dezembro, da metade pra frente,
eu fiquei 15 dias sem assistir pornô. E no dia da virada, entre 31 e 1º de janeiro, eu contei para o meu líder do UP e aí a gente começou um jejum. E eu fiquei mais ou menos um mês, até começar fevereiro, a assistir sem assistir nenhum tipo de pornô ou me masturbar. Só que então quando chegou fevereiro, que eu voltei a assistir pornô. Quando chegou fevereiro voltei a assistir pornô diariamente. Até que chegou a quarentena. Quando eu comecei a chegar em casa, ficar em casa sem ter que ir pra escola, eu já tinha parado meio, no entanto eu ainda não tinha me reconciliado com Deus. Eu parei de assistir pornô, mas ainda não tinha me confessado com Deus. Já tinha me confessado com a mãe antes de me confessar com o líder, claro. Mas ainda não tinha me confessado com Deus depois que eu voltei em fevereiro. E aí, quando chegou em março, quando acho que começou a quarentena de fato, eu cheguei e comecei a ter uma rotina de relacionamento com Deus. E essa rotina, eu lembro que é muito bom estar, não está em vigor até hoje, mas foi um tempo desse ano que foi muito bom, quando eu chegava a ler a Bíblia durante uma hora e orava por uma hora. E foi ali que na quarentena, que para muitas pessoas foi ruim, para mim foi o melhor tempo da minha vida, está sendo até agora. Foi o tempo que eu mais me relacionei com Deus, foi o tempo que eu consegui me libertar. E eu acho que a quarentena, por pior das coisas que está acontecendo, que é trazer desemprego, doença, morte, pra mim tem sido um tempo bom. E pra você que não pegou corona ou não teve um tempo de desemprego ou não aconteceu, essa quarentena não te atingiu tão gravemente, talvez seja um ótimo tempo pra você. Pelo menos pra mim foi, porque a quarentena pra mim foi um tempo que eu consegui realmente me reencontrar. Mas eu estava muito frenético, estava com a cabeça muito cheia. E acabou que nesse meio de que eu não parava, querendo ou não, por mais que eu não fazia nada, mas não parava, era todo dia a mesma rotina, eu acabei que a quarentena me deu um start. Tipo aquele momento que o carro de corrida para trocar os pneus. E foi tipo isso pra mim, essa quarentena. A quarentena pra mim foi isso. E desde então, desde quando começou essa quarentena, eu não tive nenhuma vez assim, tipo, que eu voltei frenético a assistir pornografia. Tenho às vezes uma recaída, não de assistir, mas de cuidar, mas não é da mesma força que antes e tem uma diferença. Como eu disse no vídeo de segunda, o que eu ia falar hoje é que a diferença minha foi que nesse 2019, por causa de um pecado, eu desci tudo. Eu perdi tudo que eu tinha conquistado. Mas quando chegou 2020 na quarentena, eu consegui voltar. E estou reconquistando aos poucos tudo que eu subi. E se tem um conselho que eu posso dar pra você que não quer entrar na pornografia ou que entra e quer sair, é simplesmente se aproxime de Deus. E isso vale para muitas coisas. Eu principalmente fui batizado, eu vou contar isso, não nessa próxima sexta, mas eu vou contar. Eu fui batizado quando eu estava me achegando a Deus, o Espírito Santo. Eu fui descobrir meus dons quando eu estava trabalhando na obra de Deus. E foi isso que aconteceu comigo nessa quarentena. Eu me acheguei a Deus e todas as minhas falhas, tudo aquilo que deturpava a imagem de Deus em mim, que é o pecado, tudo aquilo está saindo. E é basicamente isso que eu quero trazer com a série de segunda.
Não sei se você sabe, mas na Bíblia fala em Gênesis 3 ou 1, que Deus fez eu e você a imagem e semelhança dele. Só que quando vem o pecado, a gente acabou que deturpou a imagem dele em nós. E quando eu estava me aproximando de Deus, tudo isso que me afastava dele voltou à vida. E eu voltei a me parecer cada vez mais com Deus. Então, nesse quesito, eu creio que o nome mais certo para a minha série seria Voltando à Imagem Original. E é isso que eu quero trazer. Mas, de qualquer forma, essa é minha história com pornografia. E se você tem alguma coisa para acrescentar neste assunto, comente aí. Não comente zoando eu ou todo mundo que já assistiu, chamando ele de punheteiro ou outra coisa, falando para ele tomar cuidado para não quebrar o braço. Mas ajude ele, acrescente. A pornografia é um mal terrível. Ela causa tanto efeito como as drogas. Muitas pessoas dizem que ela é até pior do que droga. Causa um efeito no seu cérebro imenso. E eu quero falar pra você, se você ainda não entrou, não entre. Você que quer sair, procure ajuda. Procure seus líderes, procure seus pais. E principalmente, procure a Deus. Ele é o maior remédio para te livrar de todo e qualquer problema. Ele é o único remédio, o único antídoto para todo e qualquer tipo de pecado. E é esse a história que eu queria contar neste vídeo. Até mais. Falou. Tchau.